Então vamos lá. Vamos agora para os frameworks que eu comentei, que são dois principais, o de Market Sizing e o Business Situation, que seria, o Market Size seria a parte mais quantitativa, perdão, uma parte com mais números, um caso com mais números, mais cálculos, e o próximo framework seria uma parte mais qualitativa, né, mais de conceitos. É claro que a maior parte dos casos vão juntar um pouco dos dois, né, um pouco de qualitativo e um pouco de quantitativo. Vocês que são engenheiros são esperados, são expected de saber fazer conta bem, então é mais provável que os entrevistadores queiram ver a qualidade qualitativa de vocês. Se vocês são bons com conceitos, bons com ideias, se vocês pensam out of the box, né? Então, para vocês, talvez a segunda parte seja até mais relevante do que essa. Mas essa parte também é muito importante. Então, primeiro, esse framework do Market Size, na verdade, são 3 regras que eu chamo de regras de ouro, que você sempre tem que aplicar quando estiverem resolvendo um Market Size Framework. Primeira regra é usar uma árvore para estruturar o problema de vocês. Vou explicar direitinho o que isso significa. Segunda, vocês têm um trade-off entre serem práticos e serem precisos, né? Rápidos ou precisos. Terceira regra, terceiro golden rule, seria sempre fazer sanity checks durante o caso. O que são sanity checks? Vou explicar melhor, mas só para vocês entenderem já. É você ver se o resultado que você chegou faz sentido ou não. Se você tem que calcular o número de taxistas no Rio de Janeiro, se você falar que são 500, você, pelo bom senso, você vai ver que está errado, né? Que são muito mais. Então, você fazer um sanity check é ver se sua resposta faz sentido ou não. Que seria uma árvore para estruturar os seus problemas, o problema. Bom, de novo, a palavra estrutura, né? O quão estruturado você é, isso é o que importa numa entrevista de caso. Claro, você tem que ser esperto, você tem que ter boas ideias, mas o mais importante é você ser estruturado. Então, por exemplo, como que você vai fazer essa estrutura? Você começa pelo objetivo que você quer chegar. Por exemplo, você quer calcular quantas bolas de golfe cabem num jumbo, né? Então, você escreve lá em cima, numa caixa, número de golf balls num jumbo, e aí você pensa, o que é isso? É o volume do jumbo dividido pelo volume de uma bola de golfe, né? De novo, você faz as caixinhas bonitinhas com um operador aqui no meio, né? Se é dividido, você põe aqui dividido. Aí você fala, o que é É claro, tem um filling constant aqui, porque nem todas as bolas vai ter ar também entre as bolas, né? Então tem que ter multiplicado por uma constante. O que é o volume de um jumbo? Você pode pensar que é uma seção circular vezes o comprimento do jumbo, né? Seção circular é o raio quadrado vezes π. Enfim, primeiro você desenha toda a sua árvore com todas as variáveis que você vai usar no cálculo, sem usar números. Primeiro, sem usar números. Por quê? Porque o cérebro de vocês tem 2 hemisférios. Um hemisfério é muito bom com cálculo, com number crunching, que seria fazer contas, que é a parte esquerda. A parte direita é melhor com conceitos, né? Então, primeiro pensa só em conceitos, faz a sua árvore toda, e depois que você tiver validado esses conceitos, você vai falar com o entrevistador, o que você acha dessa estrutura? Faz sentido? Faz sentido usar o avião como uma aproximação de um cilindro? Ele vai falar, faz. Então, uma vez que você validou essa árvore, essa estrutura, depois disso só você vai começar a botar números, né? Você vai começar a falar raio do raio ao quadrado do avião é 10, π é 3, isso então a multiplicação dá 30, qual o comprimento? 50 metros, 30 vezes 50 dá 1.500. Então, uma vez que você validou a sua árvore, você só vai botando números e fazendo cálculo. Cálculo. E uma vez que você faz só cálculos, você vai ser muito mais eficiente. Você vai esquecer o conceito, né? Você vai esquecer. Se eu estou multiplicando metros quadrados por metro, você já botou a unidade na estrutura. Agora é só fazer cálculo de números mesmo. E aí, rapidinho, você vai chegar na resposta final. Nesse caso, 14 milhões. Um ponto a mais, um ponto extra, é sempre escrever as unidades das variáveis que vocês estão usando. Bom, vocês são todos engenheiros, acho que eu não preciso nem explicar porquê, né? Mas se
botar lá o tamanho, o diâmetro da bola de golfe em centímetros e elevar o cubo e botar metro no avião, vai dar problema. Então põe tudo metro, põe tudo centímetro, usa sempre a mesma unidade. Bom, regra número 2 seria então encontrar essa balança ou esse ponto ideal entre ser rápido, mas sem perder muito a precisão, né? Então, arredondar números é uma arte que deve ser usada com cuidado, né? Quer dizer o quê? Vocês têm que perguntar ao entrevistador se tem problema ou se está tudo certo se vocês arredondarem a unidade. Por quê? Vai que o entrevistador queira ver se você é bom com cálculo exato, né? Eles querem ver se você consegue dividir 10 mil dividido por 365 dias no ano, querem saber quanto que é por dia, né? Eles não querem que você aproxime por 350 dias no ano. Então, antes de você falar, vamos aproximar aqui para 350, 365, 350 ou 300, antes de você fazer isso, você tem que perguntar se o entrevistador concorda. Porque muitas vezes ele quer realmente ver a ideia em si, ele não quer saber se você calcula números com exatidão. Se vocês arredondarem muitos números, às vezes é bom, se vocês arredondarem vários para cima, é bom vocês arredondarem para baixo também, porque se vocês acumularem sempre 5% a mais, 5% a mais, 5% a mais, no final a resposta pode estar bem mais alta do que o que seria se vocês tivessem feito os cálculos com exatidão, né? Então, se você arredondou alguns para cima, arredonda para baixo para compensar. Se vocês puderem, isso é um ponto extra também, tentem arredondar a resposta em vez de os inputs de um cálculo, né? Se você arredondar 3,8 para 4, você vai acabar tendo 16, e se você fizer 4 vezes 3,8 e arredondar no final, você vai ter 15. Então, pequenas coisas que fazem diferença, né? Alguns detalhes. Se você tiver com um problema que já esteja complicado demais ou o suficiente, usa averages, usa médias, né? Por exemplo, se lá no meio do caso você tem que calcular quantos sapatos são vendidos no Brasil por ano, faz parte de um caso que é se você deve abrir uma fábrica de sapato ou não no Brasil. Se o caso já estiver complicado o suficiente, você simplesmente fala, bom, a média de sapatos que um brasileiro compra no ano é, sei lá, 2, né? Vezes o número de habitantes do Brasil, são 380 milhões de sapatos por ano. Mas se o problema não tiver complicado o suficiente, ou se o caso inteiro for estime o número de sapatos vendidos no Brasil por ano, você não vai fazer uma média, sendo que você sabe que o caso é para demorar 30 minutos, né? Então, você vai segmentar o número de sapatos vendidos no Brasil. Por exemplo, esse aqui é um exemplo que eu falei. Se o caso não tiver complicado o suficiente, se você souber que tem que resolver esse caso em 30 minutos, você não vai simplesmente pegar a média e multiplicar pelo número de pessoas no Brasil. Você vai fazer, por exemplo, classe A, pessoas de classe B, pessoas de classe C, e aí ver quantos sapatos a pessoa de classe A compra por ano, quantos sapatos a pessoa de classe B compra por ano, etc. Nesse caso aqui, a gente assume que as pessoas no Brasil ou são da classe A, B ou C, não existe classe D ou E, né? Então, essa segmentação, por exemplo, é MISI, que não existe nenhuma pessoa que faz parte de duas classes ao mesmo tempo, e não existe nenhuma pessoa que não faz parte da classe A, B ou C. A gente está assumindo que são só 3 classes, né? Não façam implicit assumptions, que seriam, você está assumindo certa coisa, alguma coisa que você não está falando para o entrevistador. Por exemplo, alguém de vocês aí poderia responder ou poderia falar qual que é a assunção ou a hipótese implícita que a gente está assumindo aqui nessa estrutura? A gente está falando aqui que o número de sapatos vendidos no Brasil por ano é uma soma dos sapatos comprados pelas pessoas de classe A, B e C. Existe uma assunção implícita aí que a gente fez que na verdade, deixa essa estrutura incorreta. Está faltando alguma coisa. É bem pouco, mas está faltando. O que é? Algum de vocês aí, talvez uma resposta da Poli e uma resposta da
Tá, Fiscar? E aí, vocês querem? E aí? Alguém tem ideia? Tem alguma coisa faltando aí. Foi comentado aqui de estar considerando a importação do sapato. Tá considerando a importação do sapato. Bom, mas esses sapatos, eles importados, eles são vendidos para as classes A, B e C, né? Então, é quase isso, é nessa linha, mas não é exatamente isso ainda. Esse ponto aí, você está falando, é parte do supply, né? Na verdade, a gente está vendo aqui quantos sapatos são comprados por ano. Uma outra ideia? Bom, é bem difícil, quase ninguém acerta. É bem detalhe mesmo, eu vou falar para vocês. Os sapatos vendidos no Brasil ou comprados no Brasil por ano não são só comprados por brasileiros da classe A, brasileiros de classe B, brasileiros de classe C. E o gringo americano que vai lá no Brasil de férias e gosta de um sapato e compra, né? Claro que sapatos comprados por não brasileiros no Brasil é bem menos do que sapatos comprados por brasileiros no Brasil, mas aqui a gente está fazendo essa implicit assumption que deveria ser falada deveria ser stated out loud pro entrevistador, né? Então vamos lá. Sanity checks along the way seria muito importante porque, por exemplo, uma anedota do meu manager na Bain, ele contou uma história de que 20 minutos, ou sei lá, 10 minutos antes de uma reunião final de um projeto para o cliente, ele olhou um número lá, acho que era revenues de alguma das business units lá, e olhou e falou assim, esse número está muito alto, não pode ser. E aí os consultores, não, a gente fez milhões de testes, revisou as planilhas muitas vezes, não tem nenhum erro. O meu manager falou, não, ó, aí tem alguma coisa errada, não pode ser, está muito alto. O nosso concorrente, que é bem parecido com a gente, tem 10 vezes menos. Como é que pode? Aí eles foram olhar na planilha, foram vendo os cálculos, vendo. Em algum momento eles esqueceram de dividir por 12, que era, na verdade, o revenue por mês e não por ano. Eles estavam falando o revenue por ano em vez por mês. E isso, tipo, 10 minutos antes da entrevista, da apresentação final lá para o cliente. Então, o que essa anedota diz? Que se você fizer sanity checks, no final, quando você tem um número, você fala, faz sentido esse número? Você tem que tentar comparar esse número com alguma outra coisa que você conheça para ver se é parecido ou se não está 10 vezes a mais ou 10 vezes a menos, né? Porque os problemas são muito complicados, você vai cometer erros, mas é importante que você seja a pessoa que reconheça o erro e não o seu cliente ou o seu chefe, né? Então, a ideia de fazer um sanity check, você dá um step back, usar seu senso comum, seu senso crítico e ver se faz sentido ou não a sua resposta. Não precisa fazer isso para cada cálculo, óbvio, né? Você vai fazer 10 vezes 10, 100. Faz sentido? 100? Não. Você vai fazer isso para major branches. Sei lá, se você for ver o valor de custos ou o valor de revenue, você pode fazer um sanity check para cada uma dessas duas major branches. Um exemplo, né? Quantas pessoas conseguem ficar juntas numa pista de pouso de um aeroporto? Aí, rapidinho, a gente faz os cálculos aqui, a distância, a largura, com o comprimento, quantas pessoas por metro quadrado, a área, cabe 250 mil pessoas. Uma boa forma de você fazer um sanity check aqui é, por exemplo, bom, quantas pessoas cabem num estádio lotado? São, sei lá, no máximo 100 mil. Então, uma pista de avião que é gigante, vai ser mais ou menos, sei lá, 5 estádios ou 3 estádios. Faz sentido. Se fosse, na verdade, meio estádio, aí você ia falar, pô, não é possível que seja só meio estádio, assim, se a pista é tão larga e tão longa, né? Tem 1 quilômetro de extensão. Tem alguma coisa errada. Então, seria essa ideia. Ou você falar numa boate gigante,
cabem 100 pessoas. Tu fala, pô, 100 pessoas cabem lá em casa. Então seria comparar o resultado que você chegou com coisas que você conhece para mostrar que você tem essa análise crítica da sua resposta e que caso você, pode ser que você não tenha cometido nenhum erro, melhor assim, mas caso você tivesse cometido algum erro, o entrevistador sabe que você iria fazer essa análise crítica e iria perceber que tinha cometido um erro e iria você mesmo corrigir esse erro. Ele não ia precisar se preocupar com ter que achar o erro na sua conta logo antes da reunião com o cliente. Não se preocupe se você fizer, quando você fizer o seu sanity check, se a resposta for 2 vezes a mais ou 1,5 vezes, mas se preocupa se for tipo 10 vezes a mais ou 100 vezes a mais, né?